Olá, eu sou Inajara Soares e esse é o nosso programa Saúde e Longevidade, sempre às quartas-feiras, às 20 horas, aqui na nossa TV Costa Doce. Sejam muito bem-vindos hoje no nosso programa Saúde e Longevidade, e o nosso tema de hoje é deglutição na terceira idade. E a minha convidada, querida amiga, Aline Roman, seja muito bem-vinda no nosso programa, é uma alegria te ter aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite. Olá a todos. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada. Falar um pouquinho da tua trajetória profissional, né, tua experiência. A Aline, ela é fonoaudióloga, né? Ela trabalha atualmente na unidade de neurologia do Grupo Hospitalar Conceição, aqui em Porto Alegre, na nossa capital. Ela é mestre em ciências médicas pela URGS, especialista em disfagia e linguagem pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e especialização em cuidados paliativos e terapia da dor pela PUC Minas Gerais. Aline, gostaria que tu explicasse para nós o que é esse processo da deglutição, né? Que tem todo um aspecto, né, da mastigação, deglutição. A Aline, minha parceira, né? Eu, como nutricionista, os fonoaudiólogos, elas são muito imprescindíveis, né, no tratamento do nosso paciente, na avaliação desse paciente. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós sobre esse aspecto. Isso, na verdade a fonoaudiologia, né, trabalha muito em parceria com a nutrição, né? O trabalho das duas juntas, um complementa o outro, né? Isso é bem importante. O que vem a ser o processo de deglutição, né? A deglutição é o ato da gente comer o alimento, né, fazer todo o processamento de mastigar e deglutir o alimento até o estômago, ou seja, esse ato de levar o alimento lá na boca, né, fazer todo o processo de mastigação até o estômago, esse ato a gente chama de deglutir, né, e ele faz um caminho que passa aqui pela parte que a gente chama, que o pessoal conhece como aqui a garganta, né? Então ele passa, essa deglutição, ela tem 3 fases específicas que a gente estuda bastante, que a gente avalia, isso consta na nossa avaliação, que não necessariamente, né, a alteração está nas 3 fases, mas ela pode sim estar, ou estar em alguma delas. Então é a fase oral, que é a fase da mastigação, onde a gente capta o alimento, mastiga, tritura o alimento. E depois a gente tem a fase, a ejeção do alimento, né? Na verdade, a fase oral, ela é dividida em fase pré-oral e oral propriamente dita, né? Ambas são aqui na parte da boca, né? Então nesse aspecto a gente envolve a mastigação, que vai ter a questão da dentição, né? Que no idoso isso Sim. é uma coisa que é bem importante, né? A mastigação, alguns idosos não têm todos os dentes, ou tem perda dentária, ou então usa prótese dentária, e essa prótese tem que estar bem firme, né? Tem que estar bem fixa, senão também vai influenciar na mastigação. E a fase oral, que é a ejeção, que é quando a gente manda o alimento lá para parte da faringe. E aí nesta parte aqui que tem um processo que é bastante dinâmico, que é o fechamento do pulmão, né? Ali é onde tem prega vocal, a laringe, fechamento, proteção do pulmão e abertura do esôfago para o alimento entrar. Perfeito, Aline, maravilhosa. Não, mestre, né? Professora é outra coisa. Vocês estão com as informações ali, a ponta da língua, né? Anotem, né? Imagina. Porque a gente vai dar muitas dicas, inclusive, de como fazer uma boa refeição, como é importante, tu comentou das próteses também, né? As pessoas idosas não tirarem essas próteses, né, Aline? Exatamente. E a postura ao comer, né? Eu vou tentar
ilustrar aqui, né, os pés no chão, me ajuda, Aline. Isso. Sempre sentado numa postura reta, evitar comer deitado, né? Então são coisas assim que a gente pensa que é tão simples, mas são imprescindíveis para uma boa alimentação, conduta. Isso, principalmente por uma alimentação segura, né? Segura no ponto de vista de como essa região aqui no idoso já é uma região assim que essa parte aqui ela é toda feita de musculatura, né? Musculatura e cartilagem, que no idoso a cartilagem já fica mais calcificada, então algumas partezinhas ali, o ocioide, né? Ele já fica mais, a cartilagem tireoide, ela já fica mais calcificada, fica mais óssea, rígida. Mas o que faz essa estrutura funcionar são os músculos. E da mesma forma que o idoso ele vai perdendo a musculatura, vai perdendo vai começando a ter fraqueza nas pernas, né, no músculo das pernas, nos braços. Então já não consegue mais caminhar tão rápido, já não consegue carregar tanto peso, porque vai perdendo massa muscular ao longo dos anos. E essa musculatura é imprescindível. E essa musculatura, exatamente, ela também perde massa muscular, ela também fica fraca e com uma velocidade, né, uma velocidade, um movimento mais lento ao longo dos anos, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa massa muscular e essa força. E falando já de massa muscular, que tu falou que vai perdendo, e aí acontece aquele famoso engasgo, né? Como é que funciona isso, né? As causas tu já falou, né? Da musculatura, não sei se tem a ver. Explica um pouquinho para nós. Sim. O engasgo, ele acontece quando um pouco do alimento ou do líquido, no líquido geralmente no idoso, isso é mais... acontece mais com a consistência líquida ou então com farelo, com grão, porque ele penetra ou ele entra ali na prega vocal, que é a entrada ali da laringe, né? A prega vocal, a gente usa a prega vocal para fonação, né? Para falar. Mas a principal função dela não é a fonação, é a proteção pulmonar. Então, quando entra um alimento ali, a gente tem um reflexo da tosse, né? Então, a gente engasga. Muitas vezes, a gente ouve bastante, assim, quando a pessoa engasga, ai, meu Deus, entrou no buraco errado, né? Aí verdade. A gente pergunta, que buraco é esse? Ou come um pedacinho de pão, né? Pra tirar, pra ajudar. Isso funciona, não funciona? Como é que é? Não, isso é um pouco... tem algumas coisas que são mitos. Tem algumas coisas que são mito, bem lembrado. É engraçado porque eu pergunto às vezes para o paciente que eu atendo, né? Mas onde é que é esse buraco errado? Ah, não sei, mas é no pulmão, na verdade, né? As pessoas não associam, foi pro buraco errado. E falando assim, até casualmente eu tenho uma amiga minha, Dai, e o filho dela se engasgou, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Adolescente, 15 anos, fica no quarto comendo deitado. Então ele estava olhando a TV, o programa dele lá, deitado, e ele se engasgou. E é uma manobra tão simples, né? Que essa manobra do engasgo, né? Quando se engasga, posso demonstrar, se tu me permite. A gente faz como se fosse um soquinho aqui abaixo do peito e a pessoa... Posso ilustrar contigo? Bom, vocês estão aí em casa nos acompanhando, a gente falou da manobra de Helmholtz. Quando a gente tem essa dificuldade da deglutição, né? Que é o nosso tema hoje, mas o engasgo. E tem manobras muito simples que a gente pode estar fazendo em casa e salva vidas. Então eu vou demonstrar aqui com a Aline. Ela vai ficar de costas para mim. Vou colocar uma das minhas pernas entre as pernas dela e a gente faz um soquinho, tá? Fecha a mão e aonde que eu vou posicionar essa mão? A gente localiza o peito, né? Bem no meio do peito da gente, tanto homem, mulher, enfim, no central ao peito, e gira a mão. Quando a gente gira, a gente vai pressionar o diafragma, tá? Com 1 ou 2 movimentos. Então, vou demonstrar aqui com a Aline.
Oi, espero que vocês tenham conseguido visualizar, né? Mas quando a gente faz esse movimento, a gente pressiona o diafragma, né, Aline? E evitando o engasgo. E também o idoso, o que acontece? Às vezes o idoso fica mais difícil de fazer essa manobra, né? Porque ele sim, fica... Pois é. Porque ou às vezes o idoso ele não consegue ficar em pé, ou ele tá sentado, ou às vezes ele tá tossindo, ele perde, né? Fica com mais fraqueza na perna, pode cair. E aí, como é que a gente faz? E aí... O idoso está acamado ou está sentado e tem muito peso e a cuidadora ou familiar não consegue. Como é que a gente faz? Para idoso, a gente tem uma manobra que a gente senta em frente ao idoso. Sempre quando o idoso ele é dependente para alimentação, ou seja, ele precisa de ajuda, é sempre importante que a pessoa fique em frente ao idoso. Então, se engasgar, a pessoa pode pegar, cruzar os braços aqui, pegar no idoso, né? Ele vai estar sentadinho assim, pega no idoso aqui e puxa ele bem forte, umas 3 vezes. Quem senta à frente e puxa. Quem senta à frente, puxa ele pra frente, tá? Com o intuito dessa manobra é a mesma que a manobra de Helmut. Ao contrário. Que é apertar o diafragma, né? Ótimo. O diafragma, ele é o principal músculo da respiração, né? É o músculo onde a gente tem mais força durante a expiração. Então, por que é importante a tosse, né? E no idoso a gente vê que às vezes a tosse é mais fraca. Ou tem muito catarro, enfim, mas dá para analisar pela tosse, é isso mesmo? A tosse é bem importante, é um fator bem importante para proteção pulmonar. Porque quanto mais forte a tosse, significa que eu tenho mais volume, né, pulmonar, volume expiratório. E esse fluxo expiratório é que vai fazer com que o alimento ou o líquido que entrou ali, eu consiga expulsar. Nossa. Então, por exemplo, assim, essa manobra a gente vai fazer quando existir um engasgo importante, né? Um engasgo que a pessoa realmente não está conseguindo sair, expulsar. Em sofrimento, exatamente. Assim, tá naquele desespero, né? A pessoa começa a ficar cianótica, né? Roxa, enfim, não consegue respirar. A gente vai usar essa manobra, né? Muito importante que tu comentaste que a respeito de comer alguma coisa, quando a gente engasga. O miolo do pão é a questão do quando a gente engasga com ossinho de peixe, não é? Uma espinha de peixe, não é osso. Uma espinha de peixe, né? Não, mas o que acontece, né? Geralmente, quando a pessoa engasga, aí sempre tem alguém que aí oferta um copo d'água. Né? Também é. Então, o que acontece? Isso não pode, né? Principalmente no idoso. Por quê? Imagine que quando eu tô tossindo, engasguei, aqui dentro eu tô tentando expulsar um alimento, um líquido que entrou ali no canalzinho do pulmão, né? Ali na prega vocal. E então, eu não tô nem conseguindo tirar esse resíduo que ficou ali. Se eu tomar mais água, eu vou aumentar esse caos que está aqui. Esse fluxo, né? Exatamente. Então, vai ser mais mais um componente que eu vou ter que lidar. Claro que, quando a gente toma água, a gente acaba deglutindo, né? Então, toda vez que a gente tosse, a gente precisa deglutir, porque, enfim, expulsou algum resíduo, a gente deglute. E aí, aos poucos, a gente vai acalmando. Então, em que momento, né, depois do engasgo, a gente pode tomar uma água, enfim, para né, se acalmar. Quando a gente tossir e respirar, conseguir respirar, pronto, acalmei. Aí sim eu posso ir tomar uma água ou comer alguma coisa, ou se eu estiver comendo e eu tiver esse engasgo, posso retornar à alimentação. Sim. Nossa, muito esclarecedor esses teus pontos, Aline, obrigada. E Imagina. Já que a gente está falando em pulmão, respiração, né? Você falou um pouquinho da anatomia ali, da fisiologia exatamente, né? De como a gente funciona nessa nossa parte vocal, respiratória. A parte da pneumonia que tu falou tanto no pulmão, diafragma, está relacionada
relacionada com algum quadro gripal, com engasgo, como é que é essa parte? Sim, existe, né, a pneumonia, enfim, que ela é decorrente de um quadro gripal, de uma infecção, né, respiratória. E tem também, que é uma coisa que o idoso tem que prestar bastante atenção, que é quando a gente tem a gente percebe que o idoso ele começa a ter pneumonias. Uma que seja já basta, né? Para a gente ficar atento a isso e procurar uma avaliação, que são as pneumonias que não estão relacionadas com a quadro gripal. Claro que quando o idoso já tem uma alteração na deglutição, que a gente chama de disfagia, né, esse paciente às vezes ele já tem uma dieta modificada, com um quadro gripal ou não, esse paciente ele pode ter uma pneumonia. Mas o idoso, né, a gente tem muito paciente idoso, né, pessoas idosas que não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhum componente neurológico e que tem uma pneumonia, né? Não teve gripe, não teve nenhum quadro gripal. Essa pneumonia, sim, ela pode ser em função dos engasgos, né? Porque o engasgo é quando entra um pouquinho do alimento, do líquido, no pulmão. Quando eu não tenho uma tosse forte, eu não consigo expulsar. E quando entra, né, o líquido ou um resíduo de alimento no pulmão, o pulmão não absorve. Então, ele fica ali no pulmão e com o acúmulo ele pode se transformar numa infecção em função do acúmulo de líquido ou no acúmulo de bactérias em função do resíduo do alimento. Nossa, então a gente tem que estar sempre observando, né? O idoso, né? Os pacientes da terceira idade, a gente sempre tem que ter esse cuidado, né? São crianças novamente, né? Então é um engasgo, é uma alimentação, uma nova conduta para manter e eles ficarem, a gente sempre de olho nesses pacientes, né? Aline, e o que a gente pode falar sobre os alimentos espessados, né? Para esse paciente que tem já uma dificuldade na deglutição, para se alimentar. Essa parte que é tão ampla, que está associada também com a nutrição, né? Essa nossa parceria de Fono e Nutri. Na verdade, o que acontece? O paciente, o líquido, ele é o grande vilão da disfagia, ou seja, da alteração da deglutição. Por quê? Porque ele desce muito rápido, né? A gente não tem um controle. Então, lembra que lá no início eu disse que os músculos, conforme a gente vai envelhecendo, eles vão tendo uma mobilidade, né, mais lenta. Então, demora mais para elevar a laringe, para fechar o pulmão e abrir o esôfago. E quando o alimento ele é mais cremoso, ou um alimento sólido, macio, que eu consigo mastigar, preparar e formar um bolo alimentar e deglutir, ele desce, ele tem um trânsito mais lento. Né? E dá tempo do idoso elevar a laringe. Isso não é algo que a gente faz voluntariamente, né? A partir do momento que disparou a deglutição, não tem como voltar atrás, né? Quem nunca, né, engoliu uma bala? As balinhas soft, as balinhas soft. Nosso tempo, não vou entregar a idade aqui. Mas aí esse trânsito, ele como esse disparo é automático, então o trânsito é mais lento e o idoso consegue fazer toda essa proteção pulmonar. Quando a gente vai tomar um líquido, né, e principalmente quando toma um líquido com goles livres, que a gente chama, que é um gole atrás do outro, a gente pega um copo d'água e toma, um gole atrás do outro. Né? Eu preciso ter uma musculatura com uma mobilidade muito refinada. Né? Porque o líquido... é outro mito que falam assim, 3 goles de água, né? Falou tanto da água para tomar, mas tem essa coisa dos 3 goles de água, tem que ser 3 ainda. Não, na verdade vai de cada pessoa, né? As pessoas, tem gente que... Ou a questão do soluço, que a gente pode falar depois também, que tem a questão dos goles de água. Mas o líquido, ele desce muito rápido. Então, se eu não tiver uma destreza muito grande nessa musculatura, o líquido vai entrar onde
estiver espaço. E se eu não tiver com o pulmão a tempo, fechado a tempo do líquido passar, ele vai entrar no pulmão. E aí ocorre os engasgos. Quando isso acontece, a gente faz uma avaliação no paciente. Pode ser feito, deve ser feita uma avaliação clínica. Quando existe alguma dúvida em relação a isso, também é solicitada uma avaliação objetiva para confirmar. E aí a gente faz alguns manejos, que é o líquido espessado, que é um espessante, que ele é um pó que a gente mistura nos líquidos todos, né? Lembrando que o líquido não é só a água, né? O líquido é o suco, é o café, o chá, o refrigerante, né? Eu já tive paciente que colocava no vinho, né? Porque não deixava de tomar o vinhozinho. E aí o que acontece? O líquido, ele fica um pouco mais engrossado, né? Como se fosse parecido com uma gelatina. Mas a questão da gelatina é bem importante. A gelatina, ela não tem uma consistência sólida. Ela é uma consistência líquida, porque colocando na boca, ela fica líquida. Então, para um paciente que precisa de um líquido espessado, tem que ser o espessante. Não pode ser a gelatina, mas para ilustrar, fica como se a mesma consistência de uma gelatina ou de uma batida. E aí o idoso, né, a pessoa, enfim, não somente idosos, porque tem jovens que podem ter essa dificuldade por outras questões, né, ou por consequência de alguma lesão, e também utiliza esse manejo do espessante. E como tu citou anteriormente, para continuar no mesmo embalo ali, né, da quem sofre muito de soluço, né, a função, como é que é? Tem a ver com a parte motora aqui também ou não? O soluço, na verdade, ele é uma... Tem pessoas que têm uma questão de soluço intermitente, né? Então, isso pode ser por alguma questão neurológica, né? Às vezes, algumas pessoas têm algum acometimento neurológico, por exemplo, um AVC, que pega uma determinada área do cérebro e que a pessoa realmente ela tem tem a ocorrência de soluço, né? A gente maneja com medicação nesses casos, né? Quando a gente ou toma alguma coisa gelada, ou a gente também a gente come algum alimento que a gente fica um pouco mais inchada, ou então a gente come demais, sabe? Que fica com aquela sensação de plenitude gástrica. Então, o que acontece? Isso ocorre uma hiperestimulação do nervo frênico, que é o nervo que passa aqui, né, e vai até o diafragma, e aí essa hiperestimulação faz com que o diafragma tenha aqueles movimentos que formam o soluço. O que acontece? Às vezes as pessoas dizem assim, não, toma um copo d'água que passa. Isso, né? Na verdade, o copo d'água, quando a gente toma goles livres do líquido, a gente acaba fazendo uma apneia, né? Quando, por exemplo, a gente toma 5 goles, sei lá, 8 goles, né? Meio copo. A gente acaba fazendo uma apneia, então a gente vai deglutindo sem respirar. Sim. Que tranca. E na verdade é a apneia, não é a água que vai fazer com que o soluço ele cesse, né? Na verdade é a apneia. Então qual é a dica, né? Então é inspirar, né? Segurar o ar, fazer a apneia e deglutir a saliva. Umas 2 vezes. E expira, né? Nossa, e vai fazendo isso várias vezes. As pessoas utilizam a água, né, ou um líquido, porque auxilia nesse manejo. Mas, por exemplo, um idoso que tem uma dificuldade de deglutição de líquidos, principalmente em goles livres, né, isso já fica um pouco mais difícil e arriscado, né? Sim.
Nossa, tá muito rica as tuas contribuições aí para o nosso público, o pessoal de casa que nos assiste. E semana passada a gente falou sobre o exercício físico, né? E o exercício físico também tá ligado, né, com a fono, né? Com todo o aspecto, tanto no aspecto físico da nossa voz, respiratório e com a nossa deglutição, que é o que a gente está abordando aqui. Eu queria que tu nos explicasse melhor essa associação do exercício físico também com a nossa voz. O exercício físico, na verdade, né, ele é bom para... Ele está associado a quase todas as áreas, né, da saúde. E com a fonoaudiologia não é diferente, tá? Quando a gente fala em fazer exercício físico, é claro que sempre com indicação de um profissional, principalmente com o idoso, né? Porque às vezes já tem toda uma limitação e é importante ter o acompanhamento. Mas quando o idoso trabalha o reforço muscular, ele começa a ter mais resistência, principalmente a região abdominal, né? Então, assim, uma alimentação saudável, para a pessoa não ter aquele acúmulo de gordura abdominal, né? Para se manter bem num peso adequado, né? Não ficar sobrepeso, porque isso também traz diversas comorbidades, né? E outras alterações. E, na verdade, assim, esse reforço muscular da região abdominal começa a auxiliar muito na questão respiratória. Então, lembrem que eu disse que a gente vai tendo perda de massa muscular ao longo do nosso envelhecimento. E a nossa respiração, ela não é diferente. Para que a minha respiração aconteça, claro que tem todo um processo neurológico central, mas também eu não consigo respirar se eu não tiver uma musculatura torácica e abdominal adequada. Então, a partir do momento que eu tenho essa musculatura reforçada, eu consigo ter uma mobilidade abdominal e torácica maior e eu consigo ter uma respiração melhor e um fluxo expiratório maior. Né? E esse fluxo expiratório, ele faz vibrar a prega vocal melhor, ele faz também ter uma respiração e oxigenação. Quando a gente respira melhor, a gente tem uma oxigenação do cérebro melhor, então tudo funciona. E também a gente tem durante a passagem do ar na inspiração e na expiração, que são os ciclos da nossa respiração, a gente também mantém esta musculatura no local adequado, né? Porque o que acontece? Se eu não respirar muito pelo nariz, respirar mais pela boca, eu vou atrofiando as musculaturas, porque eu vou deixando de utilizar. E também, ao mesmo tempo que eu vou ter flacidez muscular, eu vou ter a flacidez nessa região aqui também. Então, a língua, ela cai um pouco mais, o palato cai um pouco mais. Então, a musculatura, ela fica mais flácida. E aí, com isso, eu vou ter uma alteração na deglutição também, uma alteração na voz, que a prega vocal é um músculo, né? Então, também tem uma perda muscular nesse sentido. E a musculatura também da respiração. Então, se a gente fizer exercício físico, tiver uma alimentação saudável, a gente colabora para tudo isso melhorar. Ai, que bom. Obrigada, Aline. Eu queria que tu falasse também um pouquinho sobre a voz fraca, né? A gente consegue observar a voz fraca da pessoa e fazer uma avaliação, né? Não nós leigos, mas um profissional como fonoaudiólogo. Sim. O idoso, ele começa a ficar... É bem como eu estava falando. Então, quando tem essa questão da respiração mais enfraquecida, eu não vou ter um fluxo expiratório, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente faz assim, ó, então a gente tem força expiratória. Então, assim, quando a gente fala assim, fala mais forte,
Falar mais forte é o quê? Põe mais força na voz, né? Então precisa, para vibrar mais a prega vocal, para eu ter uma caixa ressonantal, que é essa parte aqui dos órgãos da faringe, da boca, né? Os órgãos nasais, que também funcionam como caixa ressonantal. A gente precisa ter também um fluxo respiratório. Se eu não tiver uma saída de ar forte do meu pulmão, né, um volume de saída de ar, eu não vou conseguir vibrar a prega vocal adequadamente. Eu não vou ter coaptação, né, que é quando as pregas vocais elas se juntam, né? Então, e aí elas vibram e aí elas fazem esse som, né? Elas produzem esse som. Então eu preciso de respiração, de um volume pulmonar bom para ter uma voz mais forte. Então a gente tem que quando a gente faz essa avaliação da voz fraca no idoso, a gente tem que diretamente também fazer uma avaliação da respiração, para ver se a gente consegue aumentar o volume desse componente, para a gente melhorar a voz. Ai, ótimo. Bom, estão gostando? Continuem conosco então, com o nosso programa aqui Saúde e Longevidade, já voltamos. Agora o Strike, Centro de Entretenimento, além de todos os espaços diferenciados que vocês já conhecem, está lançando uma hamburgueria. É Strike Burger e vocês vão poder pedir os melhores e mais saborosos lanches no conforto de suas casas. Basta ligar para um dos nossos números que estão aqui embaixo. Telefone, WhatsApp ou pelo nosso site, mas se quer comodidade e agilidade mesmo, peça pelo aplicativo Tia Delivery. É muito simples. Basta você entrar no aplicativo, fazer um cadastro rápido caso você não seja cadastrado, clicar no ícone Strike Burger e selecionar um de nossos deliciosos lanches. E pronto, logo o melhor e mais saboroso lanche de Guaíba e região estará na sua casa. Strike Burger, dê um strike nessa força! Strike. Oi, tudo bom? Estamos de volta aqui com o nosso programa Saúde e Longevidade. Hoje com a minha convidada, minha amiga maravilhosa, Aline Roman, fonoaudióloga, nos abrilhantando com as suas contribuições sobre a deglutição na terceira idade. Aline, a gente estava conversando agora aqui sobre a disfagia, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós as consequências, o que é a disfagia, que a gente escuta muito e que está ligado com a nutrição também, né? Somos uma parceira, mas eu gostaria que tu desse o início sobre o que é para o nosso pessoal de casa, já que a maioria desse assunto vai interessar, de certa forma, para a terceira idade, e os médicos falam tanto. O que é essa disfagia, né? Então, a disfagia, quando existe uma alteração no processo de deglutição, a gente chama de disfagia. A disfagia, ela nunca é uma doença, né? O que a gente tem? Eu sofro de disfagia. Na verdade, ela é sempre consequência de uma patologia de base, né? Então, ela pode ser... ela pode ter dependendo qual é a doença de base, por exemplo, uma demência, ou uma doença degenerativa, por exemplo, doença de Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica. São doenças progressivas em que eu não vou ter uma cura da disfagia, né? Muito embora algumas doenças, como por exemplo a demência, eu vou ter essas alterações na deglutição, a disfagia, nos estágios um pouco mais avançados, né? Moderados, enfim. Mas tem algumas doenças neurológicas agudas, como o AVC, em que eu posso ter essa alteração e eu posso recuperar. Né? Então, fazendo o tratamento, fazendo terapia, a gente pode fazer a reabilitação e o paciente pode voltar a comer normalmente. Vai depender do tamanho da lesão, enfim, qual foi a consequência a sequela que a gente chama após uma lesão. Quando existe as doenças progressivas, então eu não vou conseguir a cura, né? Eu vou trabalhar, reabilitar esse paciente para que ele tenha uma deglutição funcional por um maior tempo possível. Porque vai chegar um momento em que vai ter que ser
tomado algumas medidas, como mudança de consistências, ou até mesmo uma via alternativa. Né? E uma coisa que eu gostaria de diferenciar, que existe também a presbifagia. A presbifagia, é uma alteração da deglutição associada ao envelhecimento. Então, não existe nenhum componente neurológico, a não ser o envelhecimento, que são o próprio envelhecimento das estruturas, da perda da massa muscular. Então, o idoso, ele começa a ter alguns engasgos com grãos, com farelos, com líquido, como a gente falou, e que às vezes alguns manejos eles já são suficientes para que o idoso consiga manejar essas alterações. Né? Então, quando a gente tem essa alteração associada somente ao envelhecimento, assim como tem a presbifonia, que é a alteração da voz associada ao envelhecimento, a presbiacusia, que é a perda auditiva, né? Tudo que está relacionado está relacionado ao envelhecimento. Então, tem essa diferenciação. Os manejos são um pouco diferentes, mas algumas coisas a gente... digamos que a presbifagia ela é um pouco mais leve, pode ser um pouco mais leve. Sim. Né, para a gente fazer para o idoso seguir normalmente a alimentação. E algumas pessoas encaram a disfagia como uma doença, né, também. Na verdade, a disfagia ela não é a doença, porque isso é bem importante até. Quando a gente tem uma alteração na deglutição, ou seja, quando eu estou comendo, começa a engasgar, coisa que eu não fazia antes. Nossa, eu nunca engasguei, agora começa a engasgar. Né? Não tive nenhuma alteração, não fiquei doente, enfim. Isso pode estar sendo um dos primeiros sintomas de algo, de uma patologia de base. Sim, a gente começa a observar. Ela sempre é um sintoma. Então, se a pessoa tem um engasgo, seja qualquer idade, a pessoa nunca teve esses engasgos, alterações da deglutição, e ela começa a ter, é muito importante procurar o médico, porque isso pode ser um sintoma de uma alteração, ou alteração, enfim, neurológica, ou, enfim, alguma outra alteração, porque por si só a disfagia ela não é uma doença. Aí tem alguns casos que dizem, mas eu tô com amigdalite. Né? Eu também fico com uma disfagia de certa forma, porque eu não consigo deglutir os alimentos adequadamente em função da dor. Então, mas ainda assim, essa alteração da deglutição que eu vou ter ali, ainda que passageira, porque passando a amigdalite, né, fazendo tratamento, eu vou ficar bem, ela também é secundária a esta inflamação nas amígdalas. Sim. Aline, e para a gente encerrar um pouquinho dessa parte de deglutição, junto com as patologias que tu, né, nos abrilhantou nesse nosso momento aqui do nosso programa Saúde e Longevidade, eu gostaria que tu, como uma profissional qualificada, competentíssima que eu admiro muito, gostaria que tu nos deixasse, então, as dicas, né, de uma profissional na hora da gente se alimentar, evitando o engasgar, né? Tem alguma dica importante que são para a gente começar a prestar atenção na hora que a gente está em casa, que a gente está fazendo a refeição, para a gente evitar esse desconforto, né? Sim, tem. São dicas muito simples. Na verdade, é uma mudança de hábito que o idoso precisa ter. Ao longo da nossa vida, a gente tem uma vida bastante corrida, então a gente acaba comendo rápido, a gente acaba bebendo líquido muito rápido, enfim, às vezes a gente está dirigindo, fazendo alguma coisa e comendo ao mesmo tempo. Sim. Né? Às vezes o tempo que a gente tem para se alimentar é esse. Mas isso é muito ruim, porque quando a gente chega lá na terceira idade, a gente precisa rever tudo isso, porque eu não tenho a mesma dinâmica da deglutição. Então, primeira coisa é se alimentar vagarosamente, então não precisa ter pressa, comer devagar, mastigar bem os alimentos, procurar não misturar quando está comendo um alimento, uma sopa, por exemplo, né? Então, a sopa ela tem líquido, tem sólidos, tudo no mesmo prato. Então, é importante que a gente
coma primeiro o sólido e depois o líquido, quando existe uma dificuldade para deglutição, principalmente no idoso. Então, assim, a gente chama de evitar misturas de consistência. Tem algumas frutas, por exemplo, o abacaxi, a melancia, que são assim, a laranja, que a gente tem um sólido e um suco na boca ao mesmo tempo. Então, isso o idoso já tem uma predisposição para engasgar com esse tipo de mistura de consistência. Então, é importante com essas frutas fazer um suco para ficar uma consistência e o idoso conseguir tomar adequadamente. Os líquidos também, um gole por vez, sempre sentado. Gente, por favor, não se alimentem deitado, não tomem líquido deitado, porque quando a gente está numa posição deitada, a gente não tem um reflexo a gente não tem uma força abdominal para tossir, né? É bem importante comer sentado e ter os pés no chão, tá? Por quê? Porque se eu precisar tossir, eu vou ter esse apoio. Então, eu vou ter mais força abdominal para fazer a expulsão desse resíduo, desse líquido que entrou ali em via aérea inferior. E é importante, quando a gente toma água, principalmente idoso, né? A gente mudar o utensílio. Então, tem aqueles copos do tipo whisky, né? Que ele é baixinho e bem largo, né? Então, é excelente aquele copo para tomar os líquidos, não o whisky. Então, assim, tomar suco, água, enfim, nesse copo. Por quê? Porque eu consigo virar o copo sem virar a cabeça. Porque se eu fizer este movimento aqui, o meu pulmão vai estar desprotegido. Então, se a gente, por exemplo, tentar deglutir um líquido desta forma, a gente não vai ter a mesma proteção. Então, as chances de engasgar também eles são mais curtos também, são mais curtos. Então, aquele copo, ele evita que a pessoa, né, o idoso ou a pessoa que for tomar, faça assim. Porque só ele fazendo assim já é o suficiente. Então é bem importante. E muito importante também, assim, tomar o líquido. A gente tem também, às vezes, o costume de beber alguma coisa assistindo TV. Né? Para o idoso isso não é muito bom, porque perde foco, né? Então, quando eu tô comendo rápido, eu não presto atenção na minha alimentação. E aí eu acabo não tendo esse foco e acabo engasgando. Sim, a gente sempre comenta isso também na parte da nutrição, né? Prestar atenção nos alimentos, evitar... Quando criança, a gente está lá na introdução alimentar, né? Então, não acostumar desde pequeno dar o alimento com a TV ligada. Prestar atenção na alimentação, que depois, né, Aline? Tudo está linkado aqui, ó, a terceira idade, né? Longevidade. Então, a gente, tanto da parte de deglutição, que a gente comentou tanto hoje, né? Nesses momentos aqui contigo, mas começa desde a infância, né? Imagina, desde uma manobra que a gente pode acabar engasgando posteriormente, mas a conduta certa, né? E também prazerosa, né? Porque comer é um prazer, né? Não é à toa que a gula é um pecado também. Mas voltando aqui para o assunto, prestar atenção e com as tuas dicas foram momentos muito especiais. Imagina. Aline, a gente, além de amigas, somos colegas de profissão, né? Então, aonde que a nutrição e a fono tá ligada, né? Quando eu estou atendendo um paciente que tem uma sonda, por exemplo, isso é matéria de conhecimento, mas aonde que entra a nutrição e a fono exatamente, né? Então, com um paciente que utiliza uma sonda e eu simplesmente, quando avalio esse paciente, eu não consigo dar a alimentação que eu gostaria, né, sem uma avaliação da fono. Então, os tipos de alimentação pastosa, líquida, branda, então isso tudo vai depender da avaliação da fono, né? E isso está ligado também com o tipo de patologia desse paciente, porque ele está internado ou não, né? Ou ele pode estar numa instituição de longa permanência também, mas
mas é tudo uma avaliação. E aí que entra a nossa parceria, né? Porque o tipo de alimento vai estar ligado com a avaliação da fono. E a partir disso, a gente vai preservar a saúde desse paciente com um aporte maior, por exemplo, de proteínas, né? Que a gente sabe, mas o tipo e a quantidade exata a gente vai construir juntas, né? Com uma equipe multi e de acordo com a tua avaliação. Isso aí. Na verdade, a fonoaudiologia, bem como você falou, a fonoaudiologia ela vai avaliar a consistência segura para o paciente. Agora, o tipo de alimento, por exemplo, se é mais proteína, se é hipossódica, isso é com a nutrição, que realmente a fono não entende. Quer dizer, algumas fonoaudiólogas eu não entendo, né? Sim, né? De repente, alguma fonoaudióloga entenda mais. Não vou falar por todas, né? Mas a gente não tem competência, a gente não tem competência técnica para fazer esse tipo de avaliação de quantas calorias o paciente precisa. Então, isso realmente é uma parte da nutrição. E o que compete ao fonoaudiólogo é saber o tipo de consistência que segura, né, para que o paciente não engasgue, para que ele tenha uma alimentação segura, né? Então, a gente trabalha juntas de forma que o paciente tem só a ganhar, né? Então, ele tem as calorias, enfim, todas as proteínas, os aspectos que ele precisa, nutricional, e também com alimentação segura e com a consistência adequada. E às vezes a gente quer evoluir, né? A gente quer mudar a consistência desse paciente de acordo com a avaliação dele, que a gente está vendo, assim, que ele já está tendo uma aceitação melhor, está tendo respostas mais positivas, né? Que a gente vai acompanhando ali diariamente, mas isso tudo é uma avaliação clínica, né? E contínua, porque cada paciente é único, né? Então não tem como a gente dar uma fórmula para geral para cada paciente, tanto em dieta quanto avaliação num todo. Mas o que a gente pode estar contribuindo aqui para vocês é que a gente trabalha em conjunto e a avaliação da fono é imprescindível para a consistência, para a dieta que a gente vai acabar progredindo para esse paciente, né? E isso tudo a gente discute com uma equipe, a gente está falando nível assim de paciente internado, mas pode ser também numa instituição de longa permanência ou algum paciente em casa também que chama um profissional, né? Até mesmo a domicílio, né? Porque às vezes o paciente ele tem alguma dificuldade, algum grau de dificuldade, a gente discute também com a Nutri, com o físio, né? Com um médico que está acompanhando. Então esse elo aqui, ó, passa daqui, né? Mas é muito bom. E Aline, eu gostaria de te agradecer profundamente a tua contribuição, todo o teu carinho que eu tenho por ti, que tu sabe, do teu tempo de vir aqui no nosso município, no nosso programa Saúde e Longevidade aqui com a TV Costa Doce, agregando conhecimento ao pessoal que nos acompanha aí em casa. Então, meu carinho para ti, toda a minha admiração, que tu volte sempre. Obrigada, é recíproco, tu sabe, obrigada, né? É muita parceria aqui, muito carinho entre a gente, né? Sou grata. Aline, eu gostaria que tu deixasse teu telefone para contato. Tu tá trabalhando na linha de frente no hospital, né? Agora, nesse período de pandemia também é bem delicado, então cuide-se. Cuide-se também, tá aí. Todos, né? Mas deixa o teu Instagram, assim, para o pessoal te procurar, porque ela é muito estudiosa na área. E, enfim, o pessoal te procurar para uma consulta, alguma avaliação, conhecer o teu trabalho, né? Isso. Eu tenho uma página no Instagram que é Fono Paliativa. E ali também tem dicas, tem alguns vídeos, né, educativos. Fala muito sobre cuidado paliativo, né? Porque eu trabalho bastante com envelhecimento e principalmente com patologias também progressivas e patologias de acometimento do envelhecimento. E ali eu faço bastante... eu faço uma divulgação, né, dos cuidados, enfim, de dicas. Então, vocês podem me procurar pelo Fono Paliativa. Então tá, ótima dica para vocês aí em casa. E a gente vai se despedindo desse programa hoje, né, sobre o aspecto da deglutição na terceira idade com a Aline Roman. Muito obrigada para vocês que ficaram conosco até o final e até a próxima semana. Um abraço.